Você se considera uma pessoa azarada? No vídeo de hoje vamos conhecer 5 casos de pessoas que realmente precisam de um pouco mais de sorte na vida. Em quinto lugar, Roy Sullivan. Roy Sullivan foi um guarda florestal do Parque Shenandoah, eu acho que é assim que se fala, que fica na Virgínia, que ficou conhecido como Human Light Conductor, em português, Homem para Raios. Isso por que ele ficou conhecido assim? Ele foi atingido por raios 7 fucking vezes na sua vida, entre 1942 a 1977. Sim, 7 vezes. E ele não morreu por culpa de raios. A probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio é de cerca de 1 em 3.000. Isso obviamente varia dependendo da região. Aqui no Brasil esse número deve ser um pouco maior porque é um país bem propício a cair raios. Agora imagine a pessoa ser atingida por um raio 7 vezes. A probabilidade é 1 entre 21 septilhão. Esse monte de zeros que vocês estão vendo na tela é um número bem grande. E é uma parada assim bem difícil de acontecer. A primeira vez que Roy foi atingido por um raio foi em 1942, quando ele estava naquela torre de vigilância de incêndio na floresta. Aí foi lá e pim! Raiozinho caiu nele. Bom, o raio caiu na sua perna. E como vocês sabem, quando o raio cai numa pessoa, a eletricidade precisa ser expulsa. Então ela saiu pela sua mão e arrancou suas unhas. Muitos anos depois, em 1969, ele foi atingido por um raio enquanto dirigia. O carro acabou protegendo ele do raio, mas ele ainda acabou perdendo suas sobrancelhas e queimou um pouco do cabelo. No ano seguinte, em 1970, novamente ele foi atingido enquanto estava no seu quintal. Em 1972, ele estava trabalhando dentro de uma estação de guardas e pam! Novamente um raio caiu. Seu cabelo pegou fogo e ele acabou botando um pano para apagar o fogo. E a partir daí ele começou a ficar preocupado. Tem alguma coisa errada, os raios estão me seguindo, alguém não está feliz comigo. No ano seguinte, em 1973, enquanto ele estava patrulhando o parque, em 1976 ele viu uma nuvem se aproximando e tentou fugir. Mas... E finalmente, em 1977, quando ele estava pescando, foi atingido novamente. O engraçado disso é que quando ele foi atingido, tentou fugir pelas margens do rio e se deparou com um urso. Sim, o urso tentou atacar. Mas o Roy, como é um guerreiro nato, espantou o urso com um galho de pau. E ele falou que essa é a 22ª vez que ele espanta um urso com um pedaço de pau. O bicho o cara é guerreiro, é duro na queda. Engraçado que essas historiazinhas parecem até aquele filme do Curioso Caso do Benjamin Button. Já te contei que eu fui atingido por um raio 7 vezes? Eu já lhe contei que fui atingido por um raio 7 vezes? Quando eu consertava um vazamento no telhado. Bom, mas Roy Sullivan, o homem que sobreviveu a 7 raiadas, se é que isso existe, e já lutou bravamente com ursos, foi derrotado por um amor. Em 28 de setembro de 1983, aos 71 anos, Roy cometeu suicídio por causa de uma decepção amorosa. Sim. É, rapaz, amor mata. Mais que raiva. Não. Em quarto lugar, Stoma Yamaguchi. Incrível como meu japonês é melhor que meu inglês, né, velho? Caralho. Galera, vocês sabem quantas cidades no mundo foram atingidas por bombas nucleares atômicas? A resposta são 2. As famosas Hiroshima e Nagasaki. E esse cidadão aí estava nas 2 cidades quando isso aconteceu. Podemos dizer que ele tem sorte de ter sobrevivido a 2 ataques nucleares que aconteceu. Mas poxa, o cara tava nas 2 cidades, cara. Isso não é sorte, tá ligado? Na manhã de 6 de agosto de 1945, o nosso tiozinho japonês, que eu não me atrevo a dizer o nome novamente, estava em uma viagem de negócios em Hiroshima, quando a cidade sofreu o primeiro ataque. Ele conseguiu sobreviver, mas ficou bastante ferido. Então ele passou ali uns dias lá nos abrigos e no dia seguinte ele foi para sua cidade natal, que sim, é Nagasaki. Então 3 dias depois, adivinha, Nagasaki foi atingida pela outra bomba nuclear e o nosso amigo Tsunoko Noshi sobreviveu de novo, mas ficou novamente ferido. Ele não foi a única pessoa que sobreviveu aos 2 ataques. Existiram outras pessoas que sobreviveram ao ataque em Hiroshima e foram para Nagasaki e sobreviveu também ao ataque de Nagasaki, mas ele é o único reconhecido pelo governo japonês. E outra coisa também, muitas pessoas... Em terceiro lugar, Radjov Lajic. Por que esse povo tem que ter um nome difícil, meu Deus?
Vamos lá, você sabe qual a probabilidade de por meteoros, ou seja, 5 vezes. Após isso ele reconstruiu sua casa de novo, nosso bravo guerreiro, e colocou chapas de aço pra um dia ele não acabar morrendo, né? Bom, correu um boato aí na internet que ele foi atingido mais uma vez, 6, mas eu não consegui assim concretizar. Então tá entre aí 5 e 6 vezes que ele foi atingido por um meteoro. Esse cara não é sortudo. Em segundo lugar, Henry's England. Essa é uma das histórias mais bizarras que eu já vi na internet. Ela parece até aquele filme do Premonição. Cara, quando eu li isso aqui eu fiquei assim, putz, faz um tempinho, mas é uma das histórias que eu nunca esqueci. Bom, tudo aconteceu em 1883, sim, faz muito tempo, quando nosso amigo Henry acabou terminando com a sua namorada. Ela, muito triste, inconsolada, teve uma brilhante ideia, que eu não recomendo que vocês façam, mas foi uma brilhante ideia. Mentira. Ela acabou se matando. Eu não entendo essas pessoas, mas enfim. Ela se matou porque ele terminou com ela. Bom, então o irmão dela, o cunhado de Henry, acabou ficando putinho e resolveu tirar a satisfação, né? Como é que ele fez? Ele pegou uma arma, foi até a casa de Henry e disparou contra ele. Pô, ele disparou e saiu correndo. Ele pensou que tinha acertado Henry, mas ele não acertou. O tiro acabou pegando de raspão no rosto de Henry e ficou preso em uma árvore. O irmão dela, como pensou que tinha matado alguém, teve a brilhante ideia de se matar também. Vai entender essa família, deve ter algum problema. Então, até aí tudo bem, né? O Henry só arranhou um pouco da cara, mas não morreu, beleza. Até que se passaram 20 anos. Aí o Henry tava lá na casa dele, de boa. Sabe aqueles domingão que tu não tem nada pra fazer e inventa alguma merda? Pois é. Ele tava lá, foi no seu quintal, viu a árvore, viu aquele buraco de bala na árvore. Então ele resolveu, mano, vou derrubar essa árvore, tá me trazendo más lembranças. Porque mesmo ele não tendo matado a ex-namorada dele e o irmão dela, foi tecnicamente por culpa dele, né? Então ele resolveu que ia derrubar a árvore. Bom, naquele tempo, creio eu que não tinha motosserra. E para derrubar uma árvore no machado, meu irmão, é difícil. Pra quem não tem costume de derrubar a árvore, né? Então ele teve uma brilhante ideia novamente. Ah, ele se matou? Não. Ele resolveu botar dinamite na árvore, né? Explodir toda a porra toda. Sabe que os americanos é da porra louca e resolveu explodir tudo. Aí ele botou lá dinamite, beleza. Se escondeu ali uma distância razoável para não ser atingido pela explosão. E aí quando ele disparou, a porra toda explodiu. A bala que tava na árvore acabou se deslocando e foi exatamente na testa do Henry. Sim, cara, a explosão, a bala foi certinho na cara dele. Ela se deslocou da árvore, pegou velocidade e foi instantâneo, ele morreu na hora. Com um tiro que foi disparado 20 anos antes. Geralmente o título dessa história na internet é A Bala Mais Demorada, ou O Tiro que Mais Demorou para Atingir o Seu Alvo. Enfim, eu acho bizarro, cara. Isso aí é coisa de filme do Premonição, velho. Em primeiro lugar, Mickey Hillary. Esse cara aqui, ou ele é o cara mais azarado do mundo, ou ele é o cara mais sem jeito, assim, que tudo de merda acontece com ele. Vamos lá, só pra vocês verem, a lista é grande das desgraças que aconteceu com esse cara aqui. Ele é um inglês de 58 anos que vive na cidade de Stanley. Bom, recentemente o que aconteceu com ele? Ele tava lá andando de boa, né? E aí uma escavadeira perdeu os freios e imprensou a perna dele na parede. Tá aí. Acontece todo dia. Ele quebrou os tornozelos 2 vezes. Uma porque ele caiu de uma escavadeira. E a outra porque ele escorregou em uma batata. Batatas são perigosas, olha só. Ele quebrou as costelas alguns anos atrás. Quando ele estava lá no seu caminhão de boa. A carga acabou pesando por um lado. O caminhão virou, quebrou as costelas. Ele cortou um tampo do dedo. Quando tentava cortar uma corda. Isso aí acontece, mas, né. Ele se esfaqueou. Ah, ele tentou se matar? Não, ele foi tentar cortar um pedaço de pau, só que ele enfiou uma faca na sua barriga, no seu estômago. Vai entender, né, velho? Ele teve traumatismo craniano quando tropeçou em um gato e caiu a escada abaixo. Isso aí faz um tempo já. Ele quebrou a clavícula. Ele tava lá andando seu cavalo, uma sacolinha daquelas que o povo joga na rua, o cavalo se assustou. Quebrou a clavícula, olha só, velho. E ele disse que já não lembra mais quantas vezes já fraturou os dedos de tanto martelar os dedos dele quando ele vai usar o prego.
E tem outras coisas que também aconteceu com ele. Ele é todo fodido. Ele tem um monte de foto dele aí, ele tá todo lascado. Mas ele já se acostumou até com isso. A mulher dele diz que... Mano, já virou até piada até. Ela diz que é uma aventura viver do lado do marido azarado dela. E ele é aquele cara que tudo que tem de dar errado vai dar errado. E ele vai perder um dedo, esmagar a costela, vai se esfaquear. Se brincar, ele vai cascar a laranja e vai se cortar todo. É a Lady Murphy. É a Lady Murphy pra esse cara aí. Bom, galera, então essas foram as 5 pessoas mais azaradas do mundo. Eu não diria as 5 pessoas mais azaradas, sim 5 das pessoas mais azaradas do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece outra pessoa azarada, diga aí nos comentários. Existiam outras, mas eu acabei selecionando as que eu achei mais interessante. Quem sabe eu não posso fazer uma parte 2 aí com as outras pessoas, porque tem umas historinhas bem bizarras também. Então comente aí, diga o que você achou. Se você não conhece o canal, se inscreva. Então é isso aí, falou!